Silva Pimentel Teixeira era uma mulher brasileira de 28 anos, casada, negra, pobre, mãe de uma menina de 5 anos e grávida de 6 meses. No dia 11 de novembro de 2002, com náuseas e fortes dores abdominais, buscou assistência médica. Aline foi à Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória, uma clínica de saúde privada em Belford Roxo. Apesar de apresentar sintomas de gravidez de alto risco, o médico que realizou o atendimento a medicou com analgésicos sem ter feito qualquer exame e a mandou de volta para casa. Após 2 dias sentindo dores e com seu quadro de saúde se agravando, retornou à clínica em busca de ajuda médica. Ao chegar ao hospital, foi atendida por um segundo ginecologista, que ao constatar o seu quadro, determinou sua internação. Nesse momento, os médicos não conseguiram mais detectar os batimentos cardíacos do feto. Aline só foi submetida ao parto induzido 6 horas depois, resultando em um feto natimorto. Contudo, após ser submetida ao parto, teve que aguardar 14 horas para que fosse feita a extração da placenta, que deveria ter ocorrido imediatamente após a indução do parto. A saúde de Aline foi se deteriorando rapidamente. Com severa hemorragia e vomitando sangue um dia após o parto, ela não recebeu visita de qualquer familiar. Isso porque a Casa da Saúde informou os familiares por telefone que a paciente estava bem. O hospital negou a ela a presença da própria família, ao veicular informação inverídica quanto ao seu estado de saúde. Reconhecendo a incapacidade de lidar com o caso da Aline, que se tornava cada vez mais grave, a equipe médica da Casa de Saúde procurou outros hospitais, públicos e privados, que fossem melhores equipados e que pudessem receber a paciente. Apenas o Hospital Geral de Nova Iguaçu possuía espaço disponível, mas se recusou a disponibilizar sua única ambulância para transportá-la, em função da hora, período da tarde. A mãe de Aline e seu marido eram incapazes de arcar com os custos de uma ambulância particular, sendo a única alternativa aguardar a disponibilidade de algum carro da rede pública. Ela já estava em condições críticas, mas teve que esperar 8 horas para ser transferida para o hospital, sendo que nas últimas 2 horas de espera a paciente já apresentava sintomas de coma. A chegada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu se deu às 9h45 do mesmo dia. A paciente foi transportada na companhia de seu marido e de 2 médicos da Casa de Saúde. À sua entrada foi constatado que ela estava com hipotermia, dificuldade respiratória aguda e apresentava um quadro clínico compatível com coagulação intravascular disseminada. A sua pressão sanguínea chegou a 0 e Aline precisou ser ressuscitada. Todos esses sintomas e procedimentos foram aferidos e tratados em uma maca colocada no corredor da emergência, pois não havia leito disponível. Apesar da presença de 2 médicos da Casa de Saúde durante todo o trajeto feito de ambulância e na chegada ao Hospital de Nova Iguaçu, a Casa de Saúde não enviou os registros médicos da paciente relativos ao período em que ela foi atendida na unidade hospitalar. As informações sobre o estado de saúde quando a paciente deu entrada no hospital foram omitidas aos médicos responsáveis por ela no Hospital Geral de Nova Iguaçu. No lugar dos registros, foi feito um breve relatório oral sobre os seus sintomas. Esse relatório, entretanto, omitiu uma questão primordial. A equipe médica do Hospital Geral de Nova Iguaçu não foi informada de que a paciente havia estado grávida e que todos os seus sintomas advieram do parto de um natimorto. Aline morreu no dia 16 de novembro, deixando mãe, marido e uma filha de apenas 5 anos de idade. Em novembro de 2007, depois de 4 anos sem que houvesse uma decisão do Judiciário brasileiro, o Centro por Direitos Reprodutivos e a Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos interpuseram uma denúncia internacional perante o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A denúncia, apresentada em nome da mãe de Aline, defendia que o Estado brasileiro havia violado o direito de Aline ao acesso à justiça, o direito à saúde sem discriminação e o direito à vida. Estes argumentos tinham os seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, quando a denúncia foi interposta, o Judiciário brasileiro não havia adotado uma decisão em relação à ação civil indenizatória, o que violava o direito da família de Aline ao acesso à justiça. Em segundo lugar, o Estado brasileiro
havia falhado em garantir a Aline serviços de saúde oportunos e de qualidade durante a gravidez e o parto, o que colocou em risco a sua vida, a sua saúde e seu direito de viver livre de discriminação. Esta falha ficou comprovada pela ausência de profissionais de saúde capacitados e pela ausência de um sistema de transferência efetivo. Isso foi agravado pelo fato de Aline ser uma mulher negra e pobre. Em 2011, o comitê emitiu sua decisão e declarou o Estado brasileiro responsável pelas violações do acesso à justiça, obrigação do Estado de regulamentar atividades de provedores de saúde particular, acesso à saúde e permitido a discriminação contra as mulheres. Além disso, salientou que o Brasil deve garantir ação, tutela e recursos judiciais efetivos, responsabilizando profissionais da saúde por suas ações e omissões em relação aos direitos reprodutivos das mulheres. As reparações se concentraram em 2 pontos principais. Primeiro, em relação à mãe e filha de Aline, o comitê recomendou que o Estado promovesse reparações adequadas, inclusive compensação financeira, em consonância com a gravidade das violações cometidas contra ela. E no segundo ponto principal, o comitê também recomendou ao Estado que adotasse medidas gerais, como garantir o direito da mulher a uma maternidade segura e o acesso de valor razoável ao serviço de emergência obstétrica adequada, em conformidade com o disposto na Recomendação Geral número 24 de 1999 sobre mulheres e saúde. Além disso, promover treinamento técnico adequado aos profissionais da saúde, especialmente sobre o direito à saúde reprodutiva da mulher, inclusive ao tratamento médico de qualidade durante a gravidez e parto, bem como a assistência emergencial obstétrica oportuna. Outro ponto foi garantir o acesso dos recursos efetivos nos casos em que os direitos à saúde reprodutiva da mulher tenham sido violados e dispor de treinamento para membros do judiciário e para operadores do direito para lidar com esses casos. Ademais, garantir que instituições de saúde privadas cumpram com os padrões nacionais e internacionais relevantes sobre assistência à saúde reprodutiva, bem como garantir que sanções adequadas sejam impostas aos profissionais da saúde que violam o direito à saúde reprodutiva das mulheres e reduzir a mortalidade maternal evitável por meio da implementação do Pacto Nacional para a Redução da Mortalidade Materna nos âmbitos municipais e estaduais. Um dos desdobramentos da condenação do Brasil é a criação da Rede Cegonha no ano de 2001. Ela tem por objetivo proporcionar às mulheres saúde, qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto, pós-parto e o desenvolvimento da criança até os 2 primeiros anos de vida, reduzir a mortalidade materna e infantil e garantir os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes. Entre as ações da Rede Cegonha está a implementação de centros de parto normal, onde a mulher é acompanhada por uma enfermeira obstetra num ambiente preparado para que possa exercer as suas escolhas, como se movimentar livremente, ter acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor. A Rede Cegonha oferece recursos para a ampliação dos exames de pré-natal, de teste rápido de gravidez e de detecção da sífilis e HIV. Para ampliação e qualificação de leitos de UTI adulto, UCI e UTI neonatal, leitos de gestação de alto risco, assim como para adequação da ambiência das maternidades e a construção e custeio de centros de parto normal e casas de gestantes, bebês e puerperas. Aline versus Brasil é o primeiro caso sobre mortalidade materna evitável decidido por um órgão internacional de direitos humanos. Este caso teve um papel fundamental para avançar no reconhecimento dos direitos reprodutivos, não só no Brasil, como também na América Latina e em todo o mundo. A mortalidade materna é especialmente problemática entre mulheres de baixa renda, negras e indígenas, bem como mulheres que vivem em áreas rurais e nas regiões norte e nordeste do Brasil. O governo brasileiro reconhece que 90% das mortes maternas no país poderiam ser evitadas com assistência médica adequada.
A mortalidade materna evitável é tanto uma forma de discriminação contra as mulheres quanto um de seus sintomas, e as priva de seu direito de viver uma vida saudável em pé de igualdade com os homens. As causas das mortes maternas no Brasil são as desigualdades socioeconômicas e de gênero quanto ao acesso à assistência de saúde. O Brasil ratificou várias convenções internacionais de direitos humanos, inclusive a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e seu protocolo facultativo. Isso significa que o Brasil está obrigado a garantir o direito à saúde sem discriminação. O caso gira em dois temas centrais. 1. Assistência de saúde materna de qualidade para todas as mulheres sem discriminação, inclusive baseada em sua raça, renda ou localização geográfica. E 2. Responsabilidade pela obrigação do Estado de garantir serviços de saúde materna de qualidade. A decisão do comitê responde a estas questões, ao abordar não somente a situação específica da Aline, mas também a situação de milhões de mulheres brasileiras e no mundo, que atualmente não têm acesso à assistência de saúde materna oportuna e de qualidade. Nesse contexto, a Aline, quando submetida às falhas do sistema de saúde e não salvaguarda do Estado, foi desassociada do que é sujeito de direito. Todos nós somos sujeitos de direitos, mas para que esse conceito de fato se efetive, é necessário o reconhecimento, reconhecer no outro a sua integralidade de direito, ter o livre exercício da alteridade. Este conceito de sujeito de direito de Paul Ricoeur nos faz refletir que Aline Pimentel morreu por não ser considerada pelas instituições médicas, pelo governo e pela sociedade uma pessoa, sujeito que possui direitos. Além deste mesmo autor, nos instiga com a seguinte pergunta com viés moral: quem é o sujeito digno de estima e respeito? Quem é esse sujeito capaz? De fato, não foi Aline e não são todas as mulheres que morreram e morrem recorrentemente por não terem seu acesso à saúde assegurados, que sofrem discriminações não apenas de gênero, mas também pela condição de serem mulheres afrodescendentes pertencentes à classe socioeconômica não privilegiada. A condenação do Estado brasileiro frente ao Comitê das Mulheres da ONU é a busca do reconhecimento desse grupo, que perfaz grande parte da população brasileira como sendo sujeito de direito que merecem ser respeitados.